Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes e amigos do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição, desta vez de número 54, do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Aqui estou eu, Caio Meireles, dando o pontapé inicial a mais uma semana aí de muitos acontecimentos, né, Lucão? No mundo da bola. E Lucas Ribeiro para muita bobajada e causos futebolísticos. Lucão, como vai? Boa noite, Caião. Boa semana para todos. Cara, foi uma semana bem movimentada, né? Até pelo que a gente havia noticiado no episódio que gravamos na segunda. Começou aquele rolo da máfia da manipulação de jogos, de apostas e tudo mais. E no decorrer da semana só se falou disso. Teve mais gente envolvida, teve jogador envolvido que inclusive jogou em algumas partidas até da Série A, como é o caso do jogador do RB Bragantino. E vamos falar do que aconteceu no meio da semana e desse final de semana de clássicos, né? Inclusive com bastante polêmica, como de costume. O Roger Guedes podia decepar a cabeça do Arboleda, que nenhum juiz do mundo marcaria falta. Muito bem, Lucão. Bom, como você já citou clássicos, dessa semana eu vou puxar aqui de um jeito diferente, porque eu quero já começar com polêmica, entendeu? Por favor. Você já comentou em off que traria polêmicas, então nada mais justo do que iniciar com um tema quente. Afinal, estou falando daquele que foi o principal jogo da rodada. Clássico em Itaquera, Corinthians 1, São Paulo também 1, tabu mantido. 9 anos que o São Paulo não bate o Corinthians lá na Arena. Gostaria que você comentasse sobre esse empate, que acredito que ficou com, por incrível que pareça, um gosto amargo para o torcedor são paulino e um certo alívio ao torcedor corintiano, dada as circunstâncias e ao que foi o jogo. Cara, foi tipo, mais muito amargo mesmo o resultado. Eu falei que traria polêmicas, mas eu dei uma respirada, dei uma meditada. Vou tentar não fazer comentários tão efusivos ou ofensivos, assim. Bom, vamos falar do jogo. O São Paulo, ele, por incrível que pareça, o time do Dorival, eu sinto que é um São Paulo mais calmo, é um estilo de jogo diferente do estilo de jogo do Rogério, já começa pela formação. O Dorival não vai jogar com 3 zagueiros, eu acho que só em casos excepcionais. A construção do jogo também é diferente. Você vê que os laterais, eles são liberados, às vezes, por exemplo, em alguns momentos do segundo tempo, você via o Rafinha buscar a bola para trabalhar a construção de jogo pelo meio, e o Gabriel Neves subia ou abria os lados do campo. A construção de jogo do São Paulo vai ser sempre assim, passes curtos, começando da zaga. Vai ser muito difícil a gente ver o São Paulo rifando a bola vai passar muito pelo pé de um dos volantes, seja o Pablo Maia ou seja o Gabriel Neves. E o Corinthians, eu achei que até começou melhor. Eu acho que tem a obrigação de começar melhor até por jogar em casa, só que o São Paulo não se abalou. Já tem um tempo que o São Paulo jogando na Arena, ele não mostra esse nervosismo todo que a gente via. Porém, o resultado ainda não veio, né? São Paulo começou ganhando 7 jogos, hein? Que o São Paulo não perde lá em Itaquera. São Paulo começou ganhando com uma bela jogada, né? A jogada toda trabalhada ali pro gol do Michel Araújo, com a assistência do Rafinha. Teve Em seguida, aí já para começar as polêmicas, um lance, o gol do Caleri, que foi anulado. Você anularia esse gol? Então, não. Por quê? E sabe o que é o pior? Não é lance de revisão, porque ele apitou antes do gol, né? Ele apita. O senhor Bruno Arleu de Araújo fez uma partida bem questionável, né? Se assim podemos Cara, dizer. assim, nos primeiros 10 minutos ele tinha um critério. Eu acho que até começou bem, com 5 minutos ele deu cartão pro Fagner. Aí teve o lance do Beraldo que ele deu cartão, apesar que um dos dirigentes de São Paulo deu entrevista pós-jogo falando desse lance. Mas se você for parar pra analisar pelo critério que ele adotou no começo do jogo, é até justo, porque o Beraldo ele não sobe, ele vai com o cotovelo na nuca do Yuri Alberto. Então Sim. é até cabível. Mas depois do lance do gol do Caleri, ele meio que desandou, até pela temperatura do jogo. Poderia ter sido muito pior, muito mais pegado. Após o gol do Caleri, o São Paulo continuou dominando, só que em umas raras estocadas do Corinthians, o Wesley, bom jogador, bom garoto, eu acho que foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, pegou uma bola pela esquerda,
ele, de certo modo, entorta o Rafinha tem a briga por espaço ali e ele acaba apitando, marcando a falta, marcando o pênalti, que ao meu ver não foi. Inclusive, se essa falta fosse em qualquer lugar do campo, não marcaria do mesmo jeito, que para mim é uma disputa de espaço. Não vejo o Rafinha tipo empurrando com toda essa força no seu auge dos 37 anos, ter toda essa força num braço só para derrubar o Wesley da maneira que ele caiu, foi marcado o pênalti. Sim, por incrível que pareça, o Rafinha foi garoto aí. E o Wesley foi muito ligeiro. Foi muito ligeiro. Não marcaria, vi comentaristas de arbitragem também defendendo esse ponto, a briga por espaço, lance normal, não seria pênalti, mas também é outro lance que por mais que seja passível de revisão, o VAR ele prioriza, no caso, a adesão do campo. Só se for um lance muito grotesco, ele interfere. Por mais que esse lance tenha sido... Pode falar. Tem um ponto importante aí, né, que você comentou sobre o VAR. Claro, a gente sabe que não tem muito critério para uso do VAR no Brasil, mas não é o tipo de chamada que ele pode corrigir Então, a decisão de campo? como eu ia terminar o raciocínio, assim, como o juiz ele tá praticamente de frente pro lance, é um lance bem interpretativo e pela proximidade, o VAR ele só interferiria se, tipo, beleza, o juiz está perto do lance, só que a visão dele tá encoberta. Aí no outro take da câmera que o VAR tem acesso, viu ali que não tem um contato ou o contato não é para isso. Aí o VAR interferiria. Assim como aconteceu, eu não lembro se foi no Brasileiro ou se foi nos estaduais ou Copa do Brasil. Esse ano eu acho que aconteceu um lance assim com o Daronco. O Daronco ele tava. Ah, não, foi um jogo do Santos, se eu não me engano. O pênalti em cima do Mendonça. O Daronco tá de frente pro lance e ele tem a visão do lance em si, só que na visão dele não foi pênalti. Esse critério de não ser pênalti ou ser pênalti também como é que fala? É visto no VAR, só que eles sempre vão priorizar a marcação do juiz. Só se for um lance muito gritante, como foi o do Mendonça nesse jogo do Santos. Eu não lembro contra quem. E o Daronco voltou atrás e marcou. Para o VAR interferir. Caso contrário, eu acho muito difícil ele interferir e o São Paulo foi prejudicado por causa disso. Perfeito, concordo contigo. Realmente eu não vejo no primeiro lance, eu não vejo a carga do Caleri no Fagner. Na minha interpretação, na verdade, o Fagner ele não disputa bola, na verdade, né? Ele não pelo fato do Caleri ter atrapalhado, e sim porque ele não consegue acompanhar o Caleri no momento do pulo ali da impulsão e é atropelado. E o lance do pênalti, realmente, em qualquer outro momento do jogo ou espaço do campo, aquilo jamais seria falta. Mas o Wesley foi esperto, percebendo que ele não ia conseguir pegar a bola à frente, o Rafinha toca, ele acaba derrubado. Enfim, a gente sabe que a arbitragem, inclusive, mais uma semana muito difícil da arbitragem no futebol brasileiro. Diversos erros que a gente, inclusive, vai falar por aqui. Mas se teve um time que mereceu vencer, foi o São Paulo. Porque dá pra dizer o quê? 90% do jogo o São Paulo foi superior. O próprio Luxemburgo, na coletiva pós-jogo, deixou bem claro que o time jogou para não perder. Sim, sim. O Luxemburgo falou que deveria ter sido comemorado o empate e até com uma certa razão. E me estranha, o Corinthians ele foi totalmente apático no jogo inteiro. Tirando os 10 minutos do primeiro tempo. Que é normal, né? Que é aquela pressão inicial ali pelo time mandante. Mas eu achei muito estranha a postura do Corinthians jogando em casa cheia, né? Eu acho que a maior força do Corinthians seria isso. Referente ao segundo tempo, foi a mesma tônica do primeiro, só que eu acho que sem a mesma intensidade. O São Paulo continuou dominando as ações, alguns erros de criação ali porque não temos um criador. Inclusive, eu vou tentar... Não vou conseguir defender o Luciano. Por favor. Foi um segundo tempo horroroso, ele errou basicamente tudo que ele tentou. A única coisa que ele acertou foi o chapéu. Ele não jogou nada o jogo inteiro em si, mas no segundo tempo ele conseguiu ser pior. Quando o Rogério saiu, ele deu uma declaração falando que não se ajustou ao que o Rogério queria. O que ele fez hoje, a movimentação dele hoje, foi justamente o que o Rogério pediu, o que ele pediu pro Diniz, o que ele pediu pro
Crespo é a maneira que ele sempre quis jogar. Ele joga da maneira que ele sempre quis. E quando não dá certo, ele, tipo, justifica que, não é a maneira que eu não entendi o posicionamento, não sei. Cara, isso pra mim não cabe, mas é esse tipo de discurso. Beleza, tava assim, o Nestor, ele fez, meio que tentou fazer a função do Nestor. Eu acho que não, porque... O Araújo foi bem ali. Exato. Talvez o Michel Araújo ele entrou mais pra suprir essa ausência do Nestor. E ele jogou muito bem hoje. Agora, eu achei até que o Luciano demorou muito pra sair. Eu acho que ele só não saiu antes porque tem o caso do Caleri que meio que tá se recuperando ainda. Não foi uma partida brilhante também dele, mas ele meio que lutou sozinho. Dito isso, Sim. o time do São Paulo em si, eu não tenho, tirando essa questão do Luciano e talvez um pouco do Wellington Rato, que eu também achei bem previsível. O Matheus Bidu dominou o lado esquerdo do Corinthians, essa é a verdade. Ele jogou muito bem. É um dos poucos ali que dá pra salvar do time do Corinthians. Mas do São Paulo em si, eu não tenho, salva a exceção do Luciano, eu não tenho quem falar mal. O São Paulo não jogou mal. Exato. Dupla de zaga, eu acho que foi uma das melhores partidas dessa dupla de zaga nova, que é a Arboleda e Beraldo. A zaga muito segura. Ganhou praticamente todos os duelos ali no alto. Pablo Maia, eu só vi ele errando 2 lances. Um no primeiro tempo que, cara, ele conseguiu. Ele tava no campo de ataque, ele foi dar um bicão pra pegar no jogador do Corinthians e ele conseguiu jogar a bola pra escanteio. Esse pra mim foi o lance mais horrendo que ele fez durante muito tempo que ele tá no São Paulo. Mas ele vem jogando bem, Gabriel Neves espetacular. A gente não vai conseguir ver pelo menos o que eu queria, que era Gabriel Neves e o Jackson Mendes juntos, porque eu acho que são estilos parecidos e o Pablo Maia ele se lança mais no ataque. Então, da maneira que tá o meio-campo e ainda com a volta do Nestor, eu acho que tá ok. São Paulo, a gente viu até pelo segundo tempo que o elenco é limitado, o futebol em si é limitado, então não dá pra gente esperar muita coisa, por mais que o time tenha jogado bem. No segundo tempo a intensidade foi menor e a criação ainda é um problema. Gostei das mexidas, eu acho que deram um gás ali, principalmente o Juan, eu acho que ele entrou bem. Por mais que tenha sido amargo o resultado, foi satisfatório. Agora, referente ao Corinthians, só pra eu fechar aqui, Caio. Ao bando, né? Aqui em campo, porque esse time do Corinthians, cara, é muito ruim. E é mal treinado, né? Não só é ruim, como é mal treinado. Cara, pra mim foi um catado. Você pode chamar de catado o time do Corinthians hoje. Falei do Matheus Bidu, eu acho que ele jogou bem defensivamente, que ofensivamente o Corinthians não subiu tanto assim para ele aparecer no campo de ataque. Eu acho que a zaga não tem entrosamento nenhum. Gil e Murilo, o Gil na decadência já até esperada e o Murilo por ser um zagueiro novo, eu acho que meio que isso acaba impactando. Fagner, eu também me recuso a falar desse cara. Meio campo, teve um falso Vera ok, e o Juliano eu só dei conta que ele jogou depois que ele foi substituído, partido horrível. Tá mal, né? Do ataque, o Roger Guedes jogou bem no segundo tempo e o ponta lá que eu citei, o Wesley jogou muito bem. Teve o Maicon, então, voltando. Teve o Maicon também, que foi ok. E o Yuri Alberto, cara, eu não vejo futebol nele há muito tempo. E eu acho que é um negócio que a gente falou quando. Eu lembro que eu falei quando ele foi pro Corinthians. É um jogador novo, ele tem potencial, só que ele é isso aí. É o meio que eu tenho pra falar. No Santos ele foi assim e foi embora. Internacional ele foi assim e foi embora. E aparentemente no Corinthians ele está sendo isso aí. E a tendência vai também ficar, né? Porque vai ter que ficar. O Corinthians pagou caro nele. Pagou muito caro. Inclusive teve a polêmica naquelas, né? Do Robert Renan respondendo um tweet dizendo que, você acha que se o Robert Renan estivesse no Corinthians agora, será que mudaria essa situação? Ele meio que respondeu ali, causando uma certa dúvida. Talvez mudaria, porque ele é um zagueiro muito talentoso, mas o Corinthians pagando ferro quente as besteiras da diretoria, e já foram 4 dos 10 jogos, né, do prazo do Luxemburgo. Pois é. E, claro, tem torcedor de São Paulo que ficou bem chateado com o resultado, mas eu agora sendo um pouco clubista, sinceramente não acho que foi um resultado ruim, olhando pro futuro, sabe? Porque eu vejo esse elenco do São Paulo com muito mais potencial, afinal é muito melhor treinado, por mais que não seja bom, do que o do Corinthians, por exemplo, sabe? O São Paulo com o Dorival Júnior é um outro time, cara, do que era com o Rogério Ceni. Provavelmente se o Rogério Ceni fosse técnico do São Paulo hoje, São Paulo teria perdido, por exemplo. Cara, então, das duas uma.
pelo momento que atravessava o São Paulo com o Rogério, era capaz de ter perdido e ele seria mandado embora, ó, tipo, hoje. Ou seria a mesma tônica do ano passado, que o ano passado o São Paulo jogou bem e produziu, eu acho que até mais do que no jogo de hoje. Só que é um time azarado jogando na arena, sendo bem sincero. E o que me espanta do Dorival também é a tranquilidade, né? Porque como ele não é um torcedor, ele não é, vamos dizer assim, comparado ao Rogério, ele não é nada do São Paulo, tem algumas decisões que ele consegue tomar com a cabeça fria. Igual quando acabou o primeiro tempo, o time todo de São Paulo foi reclamar com a arbitragem e ele fez questão de chegar lá e tirar todo mundo na maior serenidade possível. Não sei se com o Rogério isso aconteceria. Eu acredito que não. Eu acredito que o Rogério talvez fosse o primeiro a reclamar. Mas o Araújo, inclusive, que deu uma entrevista ali coletiva no intervalo, que provavelmente ele vai tomar um ganchinho aí, porque ele falou abertamente sobre a qualidade duvidosa da arbitragem do Bruno Arleu. E, Lucão, uma dúvida, cara, sobre esse time do Corinthians. Se não se reforçar no meio do ano, que provavelmente vai acontecer, você acredita que esse time briga pra não cair? Se continuar desse jeito, sim. E eu não vejo muito futuro porque, dados os últimos trabalhos do Luxemburgo, os times não tiveram a evolução que o Corinthians planeja ter. Com o Palmeiras, por mais que ele tenha sido campeão paulista até em cima do próprio Corinthians, era um time que jogava de uma maneira bem feia, bem até patética. Eu acho que depois o Palmeiras ele foi pro Vasco e também nada mudou. E depois desse ato ele volta pro Corinthians com as mesmas coisas e nada surte efeito. E não vai surtir porque, além do elenco limitado, seu principal jogador é um incógnito. Beleza, Renato Augusto tá voltando. Mas por quanto tempo ele se mantém saudável? Essa é a maior dúvida desse elenco, né? Dessa continuidade de trabalho, dessa continuidade de ano pro Corinthians. Tem a possibilidade no meio do ano de se reforçar, mesmo não tendo A dinheiro. gente sabe que uma galera vai embora. Sim, isso é um fato. Inclusive até rolou aí os nomes, né, da lista de dispensa essa semana, mas é que pra mim o buraco do Corinthians é muito mais embaixo, sabe, cara? Não é só uma questão de elenco, de contratações. O time tá seguindo toda a cartilha ali de uma equipe que quer ser rebaixada. Não acho que o Luxemburgo também é o cara que vai tirar o Corinthians da crise, muito pelo contrário, na verdade. E não vejo expectativa de melhora desse time com ele também, o que é um problema grave. Eu acho assim que o Duílio ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu nas contratações. Isso eu não estou falando nem desse ano, do ano passado. Ele trouxe medalhões, jogadores de nome e não Pra agradar a torcida, né? não estavam em boa fase, mas cara tem nome, vamos meio que joga pelo nome, né? E deu no que deu. O Luxemburgo para mim é a mesma coisa. Ele poderia talvez ter mantido o Lázaro, ele poderia ir atrás de um outro treinador mais ok, mas ele preferiu trazer o Luxemburgo, que estava encostado já tem mais de um ano. Tendo que a O sequência Luxemburgo, ele tava na política, cara, não tava nem no futebol mais. O Corinthians, em prática, tirou o Luxemburgo da aposentadoria, se assim podemos dizer. Bom, essa é a verdade. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro já no meio da semana. Então vamos ver se esse time do Corinthians tem alguma sobrevida, se ele consegue mudar da água pro vinho dentro desses 2-3 dias e talvez consegue pelo menos um empate, que eu acho que o primeiro jogo é lá, né? Eu ia até comentar, se o Corinthians jogar essa bola que jogou contra Fortaleza, porque no meio de semana contra Fortaleza, o empate saiu barato. Meio de semana e não, contra na o São segunda, Paulo, né? E contra o São Paulo, não que o Atlético Mineiro também esteja comendo a bola, sabe? Mas se praticar esse futebol lá no Mineirão, o Corinthians tem tudo pra ser eliminado já no primeiro jogo. Sim. Cara, a gente vai fazer o seguinte, então, lá pro final do episódio, a gente passa rapidinho a rodada da Copa do Brasil e comenta rapidinho sobre os jogos de ida que vão acontecer no meio da semana. Perfeito, Lucão. Então, com esse empate amargo, o São Paulo termina a rodada em 10º lugar, com 9 pontos. São Paulo que ainda não perdeu desde que o Dorival assumiu. E eu acho que até tá bom pela tabela do São Paulo. Em 6 jogos, o São Paulo fez 4 fora de casa, tanto quanto curioso. E o Corinthians atualmente está na zona de rebaixamento com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. O Corinthians só venceu na estreia. De lá pra cá, não sabe o que é vitória nesse campeonato brasileiro. Um dia falou pra mim que tua grande frustração na vida, o Mano Tudo comentou, foi não ter jogado no Corinthians. É verdade?
É que eu fiz uma escolha na minha carreira em só jogar em time grande. Aí eu fiz Aí toma a trouxa aí. Não. Vai aí. Responde o Kaká agora aí. Aião, antes da gente continuar a rodada, já que a gente deu uma bela introdução ao que aconteceu no domingo, eu vou passar rapidinho pelos jogos que aconteceram no meio da semana. Nós tivemos a quinta rodada no meio da semana, então eu vou passar rapidinho, porque além dos escândalos de apostas, teve escândalos de arbitragem. Então, só para reforçar e até para a gente pegar o gancho do que aconteceu no sábado, né? Vulgo ontem. Na quarta-feira, nós tivemos o Internacional perdendo mais uma vez de 2-0, dessa vez em casa para o Atlético Paranaense. Golaço do William Bigode também, por favor, pague o Scarpa. Santos, sem o zagueiro do Pix, ganhou de 3-0 do Bahia. Aparentemente, temos um novo menino da Vila, o nome dele é bem diferente, David Washington. Fez gol. Sempre aparece um, né? Fez Impressionante. gol hoje, fez gol contra o Bahia na sua estreia. Em Bragança tivemos o Bragantino empatando com o América Mineiro 2-2. É um jogo que eu acho que meio que a gente cravou que daria empate, né? Por incrível que pareça. Exatamente. Cuiabá foi massacrado pelo Atlético Mineiro 4-0. Isso jogando em seus domínios. Flamengo ganhou de 2-0 do Goiás. Eu acho que o Malvadão voltou. Cruzeiro ganhou do Fluminense. O Fluminense ganhou do Cruzeiro 2-0 no Mineirão. Jogo marcado pela a briga ali na disputa do pênalti. Pra ver quem bateria os. Foi assim: o Cruzeiro sofreu o pênalti. O Bruno Rodrigues é o batedor oficial do Cruzeiro. Foi lá, bateu. O Fábio adiantado pegou. Foi adiantado nisso. Ele quase abraçou o Bruno Rodrigues para pegar esse O pênalti. juiz mandou voltar e nisso o Henrique Dourado, que voltou ao futebol brasileiro, eu acho que agora com custos, diferente daquela época. Cara, toda vez que eu escuto o nome dele, eu lembro dele almoçando no CT do Palmeiras e os caras comentando: não era sem custo, não sei o que, o cara tá almoçando aí. Mas enfim, ele foi e simplesmente pegou a bola pra bater o pênalti. Aí gerou uma puta de uma briga, meio que desestabilizou o Bruno Rodrigues, que bateu o pênalti pela segunda vez, mudou o canto e infelizmente acertou a trave. O Fluminense ganhou de 2-0 e segue ali na briga pela liderança. Palmeiras passou o carro por cima do Grêmio, 4-1. Meio que a gente já esperava que o Grêmio fosse ser isso daí, mas não da maneira que está sendo. Não da maneira que está sendo. Outro time que a gente já esperava que ia ser isso. O Vasco empatou com o Coritiba, 1-1, jogando fora de casa. Botafogo passou o carro em cima do Corinthians, 3-0. E o jogo mais polêmico, e já para dar o gancho pro próximo jogo pro primeiro jogo de sábado, Fortaleza 0, São Paulo 0, com 2 expulsões injustíssimas de ambos os times, tanto Fortaleza quanto o São Paulo. E inclusive o mesmo juiz que apitou Fortaleza e São Paulo apitou Bahia e Flamengo. Bahia 2, Flamengo 3, expulsou 2 jogadores do Bahia num intervalo de 5 minutos, sendo que uma dessas expulsões foi exatamente igual às que ocorreram no jogo do meio de semana Fortaleza e São Paulo. Eu esqueci o nome do árbitro agora, mas... Paulo César Zanovelli, o nome da fera. Exatamente. Eu acredito que você está com os dados aí na tela. Do começo do ano até aqui, ele distribuiu os 113 cartões amarelos e eu acho que 14 vermelhos, se eu não me engano. Exatamente. Cara, é muito bizarro. E se você ver os últimos cartões, as últimas expulsões dos jogos que eu acabei de falar, são ridículas. Tão ridículas e me espanta o VAR também não ter a decisão nesse tipo de lance para mostrar o quão burro, quão patético o árbitro está sendo. E digo mais, se esse cara não pegar um gancho pior que a Edna pegou, é palhaçada. Não que a Edna seja um mar de rosas também. Exato, não que a Edna seja exemplo. É que, cara, a CBF chancela esse tipo de atitude quando ela mesma impõe essa política de tolerância zero por parte da arbitragem.
arbitragem, sabe? Aí os caras vão pintar e bordar, vão fazer o que quer, e quem é que vai falar o contrário, entendeu? Quem é que vai dizer que não pode? Porque se reclamar vai tomar amarelo, entendeu? Então, esse é o ponto. Bom que você já puxou esse gancho, porque já vamos então falar, né, da vitória do Bahia pra cima do Flamengo, 3x2 do Mengão. O cara conseguiu igualar o jogo só depois de expulsar 2 jogadores do Bahia, porque o Bahia jogou muito melhor que o Flamengo. Impressionante como o Flamengo consegue vencer, mas ele não convence ninguém. E aí de quem é a culpa? É do técnico? É dos jogadores? Porque quantos técnicos já rodaram nesse time do Flamengo e nenhum conseguiu dar resultado? Exceto o injustiçado Dorival Júnior. Pois é um elenco que vai ter uma debandada também, não sabemos se no meio do ano ou final do ano, eu acho mais final do ano. Ganha não vou dizer pelo nome, né? Mas porque o elenco tem nomes ali de qualidade. Mas eu acho que conta um pouco a sorte. Bahia, beleza, tomou aquela salva do Santos, perdeu hoje, mas o Bahia tem sinais de evolução. Eu acredito que vão fazer mais contratações no meio do ano para meio que arrumar a casa em alguns setores. Mas é um time que está evoluindo. Você vê alguns sinais de evolução nesse time. Até pelo primeiro gol que o Bahia fez, inclusive um golaço. E já a questão do Flamengo, cara, você resumiu o Flamengo já há um bom tempo, até com o Dorival. O Flamengo não convence já tem um tempo. O Flamengo não vai ser aquele time bonito. Eu acho que o Flamengo ele tende a ser eficiente porque tem jogadores decisivos e experientes. Mas cobrar que esse time jogue bem todos os jogos da maneira que jogou em 2019 com o Jorge Jesus, Não, isso não vai acontecer mais. Praticamente impossível. Nem se o JJ voltasse, gente. Esquece isso, entendeu? Não tem como. Aquilo ali aconteceu e beleza. Não vai se repetir, é impossível. Esse elenco do Flamengo, ele tá envelhecido. Ele tá envelhecido e ele é mal criado, porque ele não quer ser cobrado pela falta de resultados que minimamente deveriam acontecer, pelo elenco que o Flamengo tem. Exatamente. Eu citei eu acho que no estado a questão da cobrança em cima do Gabigol, que eu acho que ele até foi comedido ali. Se eu fosse ele, eu até diria que o Flamengo só tá hoje do jeito que tá. Boa parte graças a ele. Mas é um elenco que não vou falar que joga quando quer, mas escolhe o seu comandado. O que é bem cômodo para eles e a diretoria que tem que ficar correndo atrás, fazendo mais burradas do que já vem fazendo. Bahia, quando tava com 2 a menos, ainda quase empatou no final do jogo. Quase empatou. Se não tivesse tido expulsão, provavelmente o Bahia teria ganhado esse jogo, cara. Bem provável. Até porque os 3 gols do Flamengo foram de bola parada no primeiro tempo. Inclusive, Davi Luiz, primeiro gol, a camisa do Flamengo depois de quase 80 jogos. E a gente ainda tem que ouvir não, né? O desafio tá aí lançado. Pra ver quem bate o zagueiro mais rápido do Brasil, vulgo Fabrício Bolt Jr. Ou Bruno. Olha, já até errei o nome. Eu tô falando, essa galera do Flamengo tá ficando doida, bicho. Totalmente fora de tom essa entrevista do Fabrício Bruno. Aí teve cobrança de novo. Não, esse negócio de cobrança no aeroporto, essa é a minha opinião. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser processado. Mas, enfim, foram cobrar de novo. Ok, o time tá jogando mal? O time tá jogando mal. Mas, velho, você ir cobrar jogador no aeroporto depois do time ter vencido, não tem sentido nenhum, cara. E o Gabigol foi e mandou o torcedor tomar no cu. Tá errado, Gabigol? Tá errado, Gabigol. O Hulk não bateu boca com o torcedor do Cruzeiro que tava no desembarque do Galo, e com razão. Mas até aí, beleza, entendeu? Porque, ok, o Hulk tem razão? Tem razão, até porque era torcedor rival. Mas agora, irmão, sábado à noite, você esperar o time no aeroporto depois de ter vencido. Não jogou bem, foda-se, ganhou. Pra cobrar jogador, aí o foi lá e mandou o cara tomar no cu. Tá errado? Não tá errado. Cara, tá mais do que certo. Passos largos pra maluquice. Impressionante, o pessoal tá ficando entendeu? totalmente louco. Cara, o cara perdeu até com vitória. Se o Flamengo tá assim, imagina se eu, como torcedor de São Paulo, fosse cobrar a nego no aeroporto a cada revés que o São Paulo tomasse. E por que não vai cobrar o Landim? Por que não vai cobrar o Marcos Braz? É fácil ficar só cobrando o Gabigol, entendeu? Porque o Gabigol vai lá e coloca a cara a tapa. Concordo com todas as atitudes dele? Não concordo, mas, cara, confesso que foi muito bom vê-lo mandar um torcedor tomar no cu. Sim, estamos com você, Gabigol. Não muito, mas nesse momento estamos. Aê, Gabigol! Tá com silicone na bunda, Gabigol! Caião, vamos pro outro carioca que jogou ontem? Vamos. Tivemos no Maracanã,
Fluminense 2, Cuiabá 0. Um show do Paulo Henrique Ganso. Cara, é impressionante a facilidade como ele joga a bola. Primeiro gol, a assistência dele, gol do Nino. E o segundo gol foi dele numa bela jogada do Flusão. Mas me espanta a facilidade com que ele joga. E por incrível que pareça, eu não achei que o Cuiabá jogou mal ontem. Ele poderia até ter saído com um golzinho ali, dadas as circunstâncias. É que o Fluminense, fora o Cuiabá não jogou mal, o Cuiabá não vem jogando mal, pra falar a verdade. Jogou mal no meio de semana contra o Atlético, isso é um fato, tanto que resultou na demissão do técnico. Inclusive o Antônio Oliveira está de volta ao Cuiabá, né? 6 meses depois ele reassume o clube. Mas o Fluminense, ele joga no modo automático, sabe? Ele não precisou forçar pra vencer ontem. Fez um gol no primeiro tempo, fez um gol no segundo, resolveu a partida, conseguiu descansar alguns jogadores, né? Afinal tem Fla-Flu no meio de semana pela Copa do Brasil e garantiu 3 pontos, sabe? Fácil. Sem sofrer, sem dar sorte pro azar. Coisa que tempos atrás times do Diniz não tinham a mesma facilidade, né, de conseguir. E agora parece ser um grupo muito mais coeso do que antes acontecia. E o Fluminense, cara, é isso. Eu acredito realmente que ele vai bater campeão em alguma coisa no final da temporada. Cara, sinceramente, eu até espero que isso aconteça. Até para tirar um pouco da hegemonia do Verdão Malvadão. E também porque eu não vejo São Paulo tendo culhão ou elenco para bater de frente para ganhar algum desses títulos. Talvez, eu acho que nem a Sul-Americana. Eu vejo o São Paulo assim, mas é aquilo que você disse. E até eu não sei se é pelo tempo que o Diniz está no Fluminense ou se de fato é algo que o time dele aprendeu ou algo que ele conseguiu evoluir. Que o Fluminense ele é um time muito mais letal. Boa parte dos jogos. Você vê que ele não precisa produzir muito para chegar aos gols. Tem vezes que produz muito e não consegue ganhar, beleza. Mas essa partida contra o Cuiabá é um exemplo. Teve uma partida do ano passado, meio que para exemplificar isso, da Copa do Brasil. Foi Fluminense e Cruzeiro, que eu acho que o Fluminense ganhou de 3-0 no Mineirão e o Cruzeiro amassou o Fluminense o jogo inteiro. O Fluminense ele teve 3 chances e guardou os 3 gols. Era algo que às vezes faltava no trabalho do Diniz e ele vem conseguindo acertar. E isso é bom para jogos em que o Fluminense não vai conseguir desempenhar o que está acostumado. Exatamente, o Cuiabá agora com a troca de treinador é aquilo, é brigar para não cair. Afinal, atualmente o Cuiabá, a gente até esqueceu de falar da posição do Flamengo, né? O Flamengo tá em nono, com 9 pontos. O Bahia tem 6 na 14ª posição, o Cuiabá tem 4, é o 18º, e o Fluminense tá ali nas cabeças, 13 pontos, é o terceiro lugar. Agora deu uma embolada, né? Esse pilotão de frente com os resultados dessa rodada. Afinal, ali só o Fluminense, né, dos que já estavam ganhando. Então, cara, um campeonato que tá muito em aberto. Ainda é muito cedo pra falar, mas se esse trabalho do Diniz não desgringolar como costuma acontecer, tem tudo pro torcedor do Fluminense terminar o ano muito feliz. Tudo mesmo. Falando em quem tá na parte de cima da tabela, vamos falar então de Palmeiras 1, RB Bragantino também 1. Jogo menos, né, Lucão? Você achou jogo bom? Confesso que eu esperava um pouquinho mais. Cara, pelo o Abel, o Bragantino jogou muito, né? E o Abel falou depois do jogo, se o Bragantino jogasse assim contra qualquer outro time além do Palmeiras, estaria voando. Não, achei que foi um jogo. Achei um jogo ok. Tanto que os gols saíram no segundo tempo, né? Teve golaço do Juninho Capixaba, inclusive. Teve uma reclamação de um lance de pênalti em cima do Endrick. Eu não achei isso tudo, mas poderia marcar sim. E é impressionante como é só o Cleiton voltar que acontece alguma pataquada, né? Ele chama, né? Ele é o goleiro que chama desastre, não é nem chama gol, ele chama desastre mesmo. É porque é uns negócios impressionantes que acontecem com ele. Detalhe, capitão desse time, hein? Tá há muito tempo no Bragantino. E não achei o Palmeiras dominante igual vinha sendo, e eu acredito, não vou dizer, talvez, vamos dizer assim, tenha dado sorte de não ter tomado a virada. O Bragantino teve a chance ali do jogo no final, só que acabou finalizando para fora. O Bragantino foi um empate ótimo, o Palmeiras já foi meio amargo, mas não tá tudo perdido também. Tá 1 ponto só atrás do Botafogo e ainda tem rodada da Copa do Brasil, vai pegar um adversário difícil. Acho que dos paulistas ali,
do confronto mais equilibrado, ao meu ver, é esse, Palmeiras e Fortaleza, porque por mais que tenha um certo favorito, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, não igual aos outros, que eu já acho, o do São Paulo eu já acho que vai ser uma merda, e o do Corinthians eu vejo o favoritismo enorme pro Galo. Concordo contigo. Pro RB realmente um bom resultado. O RB poderia ter saído com a vitória, tranquilamente. O Alejandro teve a bola ali do jogo no final da partida e acabou perdendo. Mas pro Palmeiras, dadas as circunstâncias, o Rony ainda não tá 100%, isso tá nítido, alguns desfalques também, né? O Murilo tá fora, vai precisar passar por cirurgia, então também não saiu de todo mal. Até porque o Palmeiras não criou muitas chances também nessa partida. Então, foi aquele empate que, diferente de São Paulo e Corinthians correm pros dois, eu acho que ficou bom pros dois, na verdade, porque dado o que as equipes produziram, foi justo. E me chamou a atenção do Thiago Nunes numa palavra que vocês não observaram. Eu tenho formação acadêmica. Prestei. Ótimo. E o time todo, e o elenco do Ceará, já passou no Enem? Olha o dedo do trem-bala! E Lucão, já puxando então, falando do adversário do Palmeiras no meio de semana, o Grêmio recebeu o Fortaleza na Arena, não venceu novamente, 0-0. Complicada a situação do Imortal, hein? É muito complicado. Renato Gaúcho falando bosta na coletiva de novo, do jeito que ele gosta. Normal. Ele vai falar o ano inteiro. Bom, até ele continuar no Grêmio. Né? Eu não vejo esse time caindo, mas eu não vejo esse time colhendo bons frutos. Eu acho bem limitado o time do Grêmio. Já havia dito isso no ano passado, já havia dito isso no começo do ano, e digo mais uma vez, o time não tá aquém de disputar da maneira que a galera falava assim que acabou o estadual. Eu vi a gente falando que o Grêmio poderia conquistar um título como a Copa do Brasil. Cara. Isso é um absurdo. Com esse elenco aí é complicado, viu? Cara, ao meu ver, sofreu para ganhar o Campeonato Gaúcho. Passeou ali antes do mata-mata, mas o mata-mata quase complicou. Assim como a gente viu o Internacional se complicando, o Grêmio quase complicou da mesma maneira. Sim. Não, com certeza. O ponto não é nem esse, na verdade. É porque, cara, não adianta você ter o Suárez, pode trazer o Messi, o Neymar, quem você quiser. O elenco do Grêmio, ele é mal montado, sabe? Refugo, né? Exato. Pô, Bruno Vini, gente. Bruno Vini já foi, entendeu? Bruno Alves também já tá longe do seu auge. Reinaldo, Diogo Barbosa, Vina, sabe? Não esperar muita coisa desse elenco, na verdade. Aí você tem um Jeromel que a gente não sabe mais se vai jogar, porque ele tá machucado, capaz de ele se aposentar. Né? Temos o Kahneman, que também já não é mais o mesmo há muito tempo. Aí tem a briga dos goleiros, aí tem o meio-campo que é bem mais ou menos. Não dá pra fugir. Eu acho que eu até esperava que Fortaleza fosse ganhar esse jogo. Mas Fortaleza, beleza, é um time da hora, tal, é um time bom, mas não dá pra você jogar a régua do Fortaleza lá em cima também e querer que o Fortaleza ganhe de todos os times fora de casa, por mais que estejam em má fase. Até porque se trata do Grêmio ainda, querendo ou não, tem a questão da camisa, é um adversário meio que a ser respeitado. Não dá pra exigir do Fortaleza que alguns jogos ele ganhe só porque está numa boa fase. Porque por mais que o Fortaleza esteja numa boa fase, o Fortaleza não tem um elenco de Flamengo e Palmeiras ou Atlético Mineiro. Exato, é um bom time, mas também não vai ganhar de todo mundo, né, gente? Não tem como. Não é assim que as coisas funcionam também. Mas esse resultado também não foi ruim pro Fortaleza, não, ir lá na arena do Grêmio e sair com um empate. Não, de muito maneira pelo contrário. Eu acho que o resultado do meio da semana foi pior pro Fortaleza do que o empate de hoje. Foi, com certeza. No meio da semana o Fortaleza tinha a vitória na mão, cara. Na mão e entregou ali no finalzinho. Se não é aquele lance, o Corinthians não teria empatado esse jogo, sabe? Não teria vencido, acho pouquíssimo provável. Então, dadas as circunstâncias, tá bom. Até porque tem que descansar esse time, vai jogar contra o Palmeiras agora no meio de semana, que é um adversário muito mais difícil que o Grêmio. Então, não acho que tá ruim. O Grêmio realmente também fica esse sinal de alerta, porque é um time que, por mais que não tenha o melhor elenco do mundo, poderia render mais, mas não consegue. E aí, o ponto é, culpa de quem? Renato Gaúcho? Cara, vamos dizer que sim, porque ele é um personagem, né? Mas o elenco do Grêmio
Grêmio é muito mal montado. Tem peças ali que já estão acho que desde até da última passagem dele, pra você ter ideia. O Diogo E Barbosa, por exemplo. com a chegada dele, algumas coisas só pioraram. Não vai fugir muito disso e o Grêmio é um time de meio de tabela, essa é a realidade do Grêmio. Agora, Canhão, eu vou falar da classificação rapidinho, só para ver onde o Grêmio tá. O Grêmio, com o empate, ele foi para 8 pontos, tá em 11º. Na frente do seu rival Internacional, que eu já vou falar já. E o Fortaleza está em 8º na frente do Flamengo com 10 pontos. Cara, falando no jogo que teve ontem, falando em gaúchos que estão mal, tivemos ontem Atlético Mineiro 2, Internacional 0. Terceiro jogo seguido que o Internacional perde de 2-0. O único ponto bacana a se destacar desse time do Internacional é que o uniforme tá muito bonito. Porque de resto, o time vem mal, vem numa decadência absurda. Eu vi no meio da semana, inclusive, mas eu vi só a thumb que o ambiente é horrível, a continuação do trabalho do Mano. Não me espanta se ele cair antes do confronto da Copa do Brasil. Me espanta mesmo se ele for mantido. Isso que é um trabalho que também já está desgastado. Assim como a gente viu o São Paulo com o Rogério Ceni, o Internacional com o Mano Menezes já é um trabalho que está ali nas últimas. E o Atlético vem se recuperando, né? Vem voltando a jogar, não tão bem, mas tem um ataque inspirado ali e vem ganhando confiança, né? Mesmo ainda com a questão do Kudê, vem ganhando confiança com as vitórias. O Kudê, inclusive, que falou que tem uma dívida com o Internacional e ainda pensa em voltar. A hora é agora. Tô vendo como ele tá pagando, né? Então. Sacolando o Inter. Não, mas ele não falou como é a dívida. Imagina se o Atlético demitir ele vai pro Internacional com 24 milhões. Cara, eu acho, pode acontecer, tá? De vermos aí Rogério Ceni no Internacional. Você parou pra pensar nisso? Parei pra pensar e o time do Inter hoje é a cara dele. Sim, um jogador ruim, mas que se acha bom, que corre bastante. É a cara dele. Mas eu concordo que o Mano poderia extrair mais desse elenco. Pode não ser o melhor elenco do mundo, mas dá pra fazer mais coisa, cara. O time do Inter, ele é muito limitado. E, pô, você vê lá, você tem Alan Patrick, você tem Wanderson, Pedro Henrique, Maurício, tem o Vitão ali na defesa, Bustos na lateral direita. Dá pra ter alguma coisinha melhor, sabe? Não é arrasada também. Você vê, acho que o Mano tá lelé da cuca também, mano. Ele tá meio bilu teté das ideias já faz um tempo, entendeu? Então, tá só no modo foda-se, sabe? Tipo, vamos ver no que dá, é isso aí, seja o que Deus quiser. E ele não deve ter a multa de 26 milhões do Kudê. Exatamente. E também tem a questão de, tipo, o elenco que ele pegou do São Paulo é o mesmo que ele vai pegar do Inter. Sem goleiro, um bando de nego ruim. A única diferença é que tem um camisa 10. Eu comentei, a base desse time do Inter não é tão ruim assim. Se todo mundo tiver saudável, dá pra fazer uma bagunça, sabe? Mas o problema, cara, é que o Mano Menezes, na minha opinião, ele já tá de saco cheio, mas ele não vai pedir pra sair. Não, entendeu? Bom, vamos aguardar aí as próximas cenas. E o Galo tá indo, cara. É aquilo, Lucas. Não vou mandar o Kudê embora. Não vou mandar o Kudê embora. O Kudê não vai pedir pra sair também. O bicho, dá um jeito aí, vai até onde der, sabe? Até a situação se tornar insustentável. Aí manda o cara embora, porque caso contrário, tem que tentar. Tem que continuar tentando. Você vê o Vargas, que voltou a marcar. O Vargas, que é odiado, né? Inclusive lá pela torcida do Galo. É com razão, né? Pela torcida nem jogaria mais, né? Mas o Kudê tá bancando. Então, cara, tem como. Se ganhar do Corinthians agora na Copa do Brasil, já dá uma aliviada boa no trabalho também. Não tá tão mal no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, né? Que você vai comentar sobre a tabela também do Galo. Então, tá levando da forma como pode. Daqui a pouco vai ter o lançamento oficial do estádio. Então, é aquilo. Não acho que o Galo vai ganhar nenhum título esse ano, mas está fazendo mais do que poderia fazer, principalmente no começo da temporada. Isso aí, Canhão. Você falou do Vargas, me tira uma dúvida. O Allan Kardec tá nesse time ainda? É jogador do Atlético Mineiro também, o Allan Kardec. Caramba, nunca mais vi, não sei nem se tá inteiro, mas sim, esse eu acho que é discussão para um futuro próximo. Como eu havia falado antes, o Internacional tá atrás do Grêmio, em 12º lugar com 7 pontos. Sim, e tem Grenal, hein, na próxima rodada. Tem, se eu não me engano, domingo.
Grêmio e Internacional. Você acha que um resultado muito ruim por parte de um dos lados demite o treinador? Eu acho do Internacional, do Grêmio eu acho praticamente impossível. Se o Grêmio tomar uma sabugada, tomar um 5 na lomba. Cara, só se for isso. Mas eu acho muito difícil esse jogo passar de 2-0. É difícil o Inter fazer 5 gols, né? Em 5 partidas, quiçá uma. Exatamente. E o Atlético tá no G6 ali, tá em sexto com 10 pontos atrás do Atlético Paranaense. E tem o confronto desse meio de semana que a gente citou. Semana de clássico não tem um amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, e eu do lado de cá torcendo. Defendendo os Bambi, né? Eles chamam a gente de gambá. O Marco Aurélio cansa de chegar no presidente e chama o Corinthians de gambá. Né? Que o carro dele não passa não consegue chegar na Zona Leste. É bom mesmo que não chegue, que ele não é muito bem-vindo pelo lado de cá, não. Caião, próximo jogo, Vasco da Gama 0, Santos 1. Gol Meu do Vasco, hein? David Washington. Tá acontecendo tudo que eu esperava que fosse acontecer com o Vasco. Tá começando o ano no Campeonato Brasileiro igualzinho o Botafogo do ano passado. Você acha que o Vasco vai brigar pra não cair? Cara, é igualzinho o Botafogo do ano O Santos passado. é incaível, irmão. David Washington tá aí, mais um menino da Vila pra salvar a temporada do Santos, então não se fala mais nisso. Mas o Vasco, inclusive, teve um pênalti escandaloso não marcado pro Vasco nesse jogo. Da cabeçada do Messias lá? Não, foi o Pedro Raul, que ele tomou um tranco pelas costas e o VAR não deu aquele pênalti. Cara, esse lance eu não vi. Eu só vi a foto de um lance que são 2 jogadores do Santos abraçados praticamente. Um cabeceia a bola na mão do outro, mas eu acho que ali não é passível de pênalti mesmo. É igual o lance do Cássio lá, que ele soca a bola na mão do Murilo. Então. Eu acho que não é passível de pênalti. Apesar que o juiz poderia ter marcado esse pênalti a favor de São Paulo. Mas tudo bem. Já são águas passadas. Eu acho mesmo, de fato, que o cenário do Vasco é igual ao do cenário do Botafogo do ano passado. O time contratou bastante no começo do ano. Lutou até onde conseguiu no Campeonato Carioca. Nas competições ali que disputou, caiu até de maneira mais precoce que o Botafogo. Começou o Campeonato Brasileiro mal. O Botafogo no passado também começou mal. Assim como o Vasco está começando agora. E provavelmente no meio do ano esse time deve se reforçar. Tem que se reforçar, porque é um time, querendo ou não, é um time ainda limitado. Tem ali algumas peças de destaque. Tem o Andrei que eu acho que sai no meio do ano, né? Se eu não me engano. Eu não lembro no meio do ano. É no meio do ano. Já tem que pegar alguém para suprir a ausência do Andrei, jogar ali com o Jair e com o Rodrigo. Tem que pegar um reserva pro Pedro Raul. E olha que o Pedro Raul nem é lá essas coisas. Tem que reforçar. Cara, eu acho que precisa de mais uma peça de meio campo ali de criação. Não vejo Gabriel Peck, Orelhano, Figueiredo. São caras que correm, mas criatividade desse time você não vai ter. Vai ter um time de muita entrega, como o Vasco vem tendo, mas de pouca criatividade. Que eu acho incabível um time com as aspirações que o Vasco precisa ter, com um campeonato só sendo disputado, o time empatar com Coritiba fora de casa. Coritiba ele consegue que o América, no meu ponto de vista, mas que o América já tenha tomado 20 gols em 6 jogos. Sim. Mas é um time, cara, medonho de se ver jogar, time do Curitiba. Teve time grande aí que também não conseguiu ganhar dele, mas tudo bem. Vamos falar disso num futuro próximo também. Mas o Vasco, pelo investimento e as aspirações, e por ter uma só competição, deveria estar mostrando um pouco mais do que vem mostrando. Perdeu pro Bahia em casa, empatou com o Curitiba e agora perde pro Santos, o que em tese são confrontos diretos pro Vasco. Ele não saiu bem em nenhum deles e pega o São Paulo no Morumbi na próxima rodada. Esse jogo no Morumbi, inclusive, tem tudo pra ser desprezível. E o time do Santos, aos pouquinhos, né? 2 vitórias seguidas, a primeira fora de casa no Brasileiro, tá indo. Parecia que não. Incrível, né? Sempre eu acho que, não sei, mano, acontece alguma coisa que quando o Santos tá muito mal, surge um moleque da Vila. Esse David Washington é bom, hein? Bom jogador. Impressionante, mano. O Impressionante. moleque é muito bom. Ele entra na tese dos nomes feios, né? O cara, quando ele geralmente tem um nome feio, ele é muito bom ou ele é muito ruim. Tá aí, você trouxe um ponto. Ele é muito bom. E tem o quê? 17 anos, não é? 16 ou 17. Por aí. O Santos largou bem nesse Campeonato Brasileiro, né? Teve ali contrariando contrariando as estatísticas. Tá indo, tá conseguindo se manter. Eu acho que pro Santos tá muito, esse começo tá de bom tamanho. Tá ótimo. Fugindo da expectativa. E ainda que não vai contar com o Marcos Leonardo, né, que vai disputar o Sub-20. Pra quê, né?
Cara, às vezes pro jogador essas competições assim, são boas até pra ele esfriar a cabeça, eu acho. E o Santos só liberou o Marcos Leonardo pro Mundial porque ele tá doido pra vender o cara. Sim, precisa, né? É, porque precisa fazer dinheiro, entendeu? Caso contrário, Aí vende também o não Marcos acho que iria Leonardo. liberar. Imagina, você vende o Marcos Leonardo e traz o Caio Jorge de volta. Cara, pior que eu acho que pra atual circunstância do Santos, o Caio Jorge não seria de todo mal, não. É, realmente. Talvez esse fosse melhor que o Bruno Mezenga, né? Que eu não vejo muita esperança. Sinto muito. Ah, mas o Bruno Mezenga ele veio pra compor elenco, né? Não é possível que o Rueda contratou o Bruno Mezenga esperando que ele fosse resolver os problemas do time. É, Quer mas dizer, é possível, é possível. então, é que meio que agora ele vai ter que fazer isso, que eu acho que é o único atacante de ofício, né? Ah, mas põe o moleque lá, pô. O moleque resolve. O menino da Vila, põe. Esquece o Bruno Mezenga, entendeu? O Bruno, é que agora também não tem mais jogo fácil de Copa do Brasil, né? Que seriam esses os jogos do Bruno Mezenga. Mas deixa lá. Se precisar, um momento ou outro ele coloca. Caso contrário, esquece. Não Não dá pra tem esperar porquê. muito. Dá pra Não, contar com ele. não dá, gente, Caião, pelo amor de Deus. o nosso Fantástico está em sétimo, só atrás do Galo, com 10 pontos empatado ali com Fortaleza. E o nosso time do Vascão está beirando a zona de rebaixamento, 6 pontos, 16º lugar, na frente tá um ponto só na frente do Corinthians. Vamos ver se o Vasco vai ter uma sobrevida até a janela de transferência se abrir. Mas será que o Vasco vai investir tanto assim na janela de transferências pra mudar o patamar do clube? Tanto eu não sei, mas precisa pelo menos de umas 3 peças. Peças boas, né? Sim. Se for pra contratar também, pra contratar peça ruim. É um problema das SAFs no Brasil, não é, Lucão? Nem todas sabem gastar com sabedoria. Exatamente. É aquilo, né? Dinheiro na mão de trouxa, é nisso que dá. O Daverson acho que não aprende muito, viu? Ele tava fora do gramado, veio pra dentro, Já tava deu ali mais pirueta. deu carpado, foi advertido, Felipão ficou bravo com ele e agora ele vem e tira. Muito bem, vamos falar então do Botafogo que teve a sua invencibilidade batida, afinal o Goiás virou pra cima do Fogão, Tiquinho Soares abriu o placar, tá jogando muita bola, Maguinho empatou e Bruno Melo virou, esse time do Goiás não é ruim, a gente vem falando bastante sobre isso, mostrou hoje pro Botafogo, sai da zona de rebaixamento, embola a briga pelo título e deixa o Fogão estacionado nos 15 pontos. Cara, foi um bom jogo, eu assisti um pouco dele, eu assisti o segundo tempo dele e o primeiro tempo do jogo do América, né? Foi um bom segundo tempo. Eu acho que algumas ações do Botafogo meio que foram prejudicadas ali pelo gramado que não estava no seu melhor estado, mas porém isso não é desculpa. O Goiás teve um poder de reação ali, conseguiu virar o jogo. O segundo gol foi bem esquisito, inclusive, mas mérito do Goiás, precisava ganhar, principalmente jogo em casa, depois da saraivada que tomou no último final de semana. Depois da derrota para o Flamengo também, é um jogo que faz com que o time possa respirar e organizar melhor o restante do seu campeonato. E o Botafogo, a gente, querendo ou não, o trabalho começou bem, mas não vejo o Botafogo, esse time tão brilhante assim como ele está sendo rodado, está sendo divulgado. É um time bom, tem peças ok, algumas muito boas, mas pegar esse time do Botafogo para brigar de igual para igual, tipo, tomar a frente de alguma competição, acho muito difícil, muito difícil. Por mais que tenha melhorado, não vejo o Botafogo ainda com esse patamar de como é que fala? Protagonista para brigar com concorrente direto para alguma competição. Eu vou Será manter. que acabou o gás? Acho que não, Eu né? acho que Muito cedo. Então, eu acho que tá muito cedo e para eu ser bem sincero, eu nunca achei que esse gás existiu. O Beleza. Botafogo teve bons resultados no começo até agora. Teve, mas, cara, eu ainda acho que é um time de, tipo, no próximo ano, ou talvez em 2025, você pode ver pelo projeto da SAF em si, eu acho que é um time para ser mais forte no ano que vem. Esse ano eu acho que pode melhorar a campanha do ano passado. Deve melhorar a campanha que teve no ano passado. Provavelmente deve pegar um G6, né, o Botafogo. Então, é meio que a obrigação, mas aspirações de título, briga direta, quase impossível. Eu acho que, cara, não acabou o gás, concordo contigo, acho que vai continuar brigando e, enfim, o time do Goiás não é tão ruim assim como as pessoas pensam e falam também, portanto não é um resultado que me impressiona. Confesso que quando eu vi que o Botafogo fez 1-0, eu pensei, putz,
Tipo, já era, sabe? Mas é aí que tá, é o ponto que você trouxe. Não é um time também que tá tão acostumado com esse tipo de situações, então é normal que ele fique intercalando e nem sempre ele consiga performar. Exemplo, o Palmeiras fez 1-0 no Goiás nesse mesmo estádio, depois ele foi lá e meteu mais 4, entendeu? São patamares diferentes, sabe? De elenco, de qualidade dos jogadores, de estarem acostumados a passar por situações assim, então pode acontecer. Mas não acredito que isso mude tanta coisa pro Botafogo também, não. Acredito que ele vai brigar sim, ali em cima. Não sei se vai brigar pelo título, tá muito cedo pra cravar ainda. Mas o que acontece, cara? E o Goiás é aquilo. Ele venceu o Corinthians, realmente contra o Palmeiras ele não conseguiu segurar, mas até aí quem segura contra o Palmeiras, né? Mas é um elenco interessante, tem feito uma boa temporada também na Sul-Americana, então tá dentro do esperado no final das contas, essa derrota do Botafogo. Claro, não é um balde de gelo pro torcedor, mas até aí o time ainda é líder do campeonato. É isso aí, Caião. E como a gente havia dito, o Goiás sai da zona, tá com 6 pontos ali empatado com o Bahia e o Vasco da Gama em 15º. E o Botafogo segue líder ainda com 15 pontos. Primeira derrota, acabou 100%. O único time que não perdeu ainda foram eu acho que Palmeiras e Fortaleza, né? Que ainda não perderam? Então, peraí, tem Palmeiras, acho que Fortaleza e... Não, é só o Palmeiras e o Fortaleza. É isso mesmo. Que ainda não foram derrotados. Exatamente, Palmeiras e Fortaleza ainda não foram derrotados. A culpa de eu ser Botafogo é do meu avô, porra. É do meu avô. Seu Horácio, filha da p... Que Deus não tem o porra. Caião, vamos pro outro clássico que teve. No Paraná tivemos Atletiba na Arena da Baixada. Curitiba saiu na frente, Atlético empatou. Curitiba fez mais um com o Robson, um gol bonito, inclusive. E o Atlético Paranaense, que é impressionante a campanha que o Atlético vem fazendo, fez o gol de empate aos 90 e o último lance do jogo aos 97, o Canóbio virou o jogo. Atlético 3, Curitiba 2. Confesso que eu não consegui assistir esse jogo, mas falando de números aqui, até para eu conseguir ter como base, o Atlético teve 26 chutes, enquanto o Curitiba só teve 7, sendo que dos 7 chutes do Curitiba, 2 foram gol. 3 ao gol e 2 foram gol. Contra 7 chutes ao gol do Atlético Paranaense. Que foi um domínio até que já esperado. Mas eu esperava que o Atlético fosse ganhar, mas não dessa forma que foi. O Coritiba que não tem mais o Aleph Manga, né? Quer dizer, tá suspenso até segunda ordem em relação a isso na casa de apostas, mas é aquilo, cara, clássico. Às vezes o time adversário tá na merda, tá uma bosta, mas no clássico vai lá e consegue igualar. Então, e o time do Atlético Paranaense é muito superior ao time do Coritiba, né? Portanto, é o que você comentou, a gente esperava que vencesse, mas não nessas circunstâncias, não que fosse sofrer tanto como sofreu. E o time do Atlético Paranaense é bom. O Turra vem dando continuidade ao trabalho do Felipão. É um time, por exemplo, que eu acho que vai brigar mais pelas cabeças do que o Botafogo. Cara, não, bem mais. Bem mais. É um time que já tem base, já tem casca, ganhou títulos já, esse time. Então, eu acho mais do que esperado esse time brigar de igual para igual com os grandes do que o próprio Botafogo, que hoje é líder. Se você pegasse pelo futebol, eu acho que até pelo futebol apresentado, se você pegasse Atlético Paranaense e Botafogo, sem você ver a tabela em si, eu acho que o voto de confiança iria mais para o Atlético Paranaense do que para o próprio Botafogo. Exatamente, que é um time que busca muito mais ali, vai brigar para chegar. E o Coritiba, cara, é brigar para não cair. Não tem como, é inevitável. O time do Coritiba é muito ruim. Eu acho que cai. Muito ruim. Vai brigar com unhas e dentes, mas eu acho que não vai ser possível escapar. Eu acho que o Coritiba, ele consegue ser muito, tá um degrau muito abaixo, por exemplo, do América, que hoje é o Lanterna. Por mais que o América meio que tenha degringolado, eu acho que o time do Coritiba é muito ruim em comparação ao seu principal companheiro ali de degola, de lanterna. E o América não vence, mas o América joga, né? O América cria oportunidades, essas coisas, mas tá numa fase, inclusive Wagner Mancini, não sei não, viu? Se ele vai ficar aí por muito tempo. Exatamente. Mas, Caião, até pra gente já encerrar a rodada e falar do Clássico Mineiro, vou passar a classificação rapidinho. Como eu disse, Coritiba, 2 pontos, vice-lanterna da competição, junto com a América ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, são 2 empates e 4 derrotas, e o Atlético Paranaense, seu rival, está em 5º lugar, com 12 pontos, empatado com o Cruzeiro. O Cruzeiro só
tá em quarto porque fez um gol a mais que o Atlético Paranaense. Então já vamos aproveitar para a gente encerrar a sexta rodada do Brasileiro. Tivemos no Independência hoje, América 0, Cruzeiro 4. Qual o cabeludo aí? Gols de Henrique Dourado, com assistência do Bruno Rodrigues, inclusive, Marlon Rodrigues, e 2 gols do Gilberto, que entrou no segundo tempo. Cara, eu assisti o primeiro tempo do jogo. É impressionante como o América não consegue fazer gol. Sim. Não consegue. Pelo menos o que eu tava vendo, foi um bom jogo. Só o Mikael teve 2 chances ali claras de gol e não conseguiu marcar. Fora a bola na trave, eu acho que do Felipe Azevedo. Cara, teve muito lance e o América não consegue fazer gol. Em compensação, em contrapartida, o time toma gol, que é uma beleza, cara. Disparada a pior zaga do campeonato. Foram 17 gols em 6 partidas. É uma média absurda de gols sofridos. Pra você ter ideia, o Palmeiras fez 16. Então é um gol a mais sofrido do que o melhor ataque de gols marcados, que é o do Palmeiras. Eu defendo meu ponto, que eu acho que alguma coisa vai acontecer, talvez o Wagner Mancini rode, pela maneira pode como acontecer. perdeu. E é engraçado porque antes do Mancini chegar pela segunda vez, cara, esqueci qual era o nome do técnico do América, mas o América, ele tava numa fase um pouco parecida. Ele era um time que propunha jogo, é um time que tava em competições como a Sul-Americana, até na Sul-Americana ele até que vinha bem. Eu acho que ano passado estava na Libertadores em questão, e meio que estava debandando e não conseguia, da mesma maneira que o time do Mancini, não consegue fechar, não consegue ganhar jogos. Eu acho que o fator gol às vezes vem, mas a confiança para fechar jogo ou ganhar de fato é praticamente inexistente. O time do... E, cara, a situação tá ficando complicada porque o América não é aquele Fortaleza do ano passado, né? A gente vem falando sobre isso. Então, eu não vejo como que o América vai sair dessa situação. Por mais que não tenha um time ruim, por mais que tenha criado, precisa vencer. E o América não consegue vencer. Aí que tá o principal problema. Então, tá entrando numa zona ali muito perigosa, e são 6 rodadas em que ele não consegue fazer um ponto sequer, cara. É muita coisa. Não sei se o Mancini aguenta, não. Cara, antes da gente falar do Cruzeiro, o América, ele não ganhou ainda, ele tem 1 ponto, ele tá a 5 pontos do primeiro fora da zona. Se a gente pegar para tentar calcular, por mais que seja no começo do campeonato, vamos pegar 3 jogos, os próximos 3 jogos do América Mineiro. O próximo é no Independência contra o Fortaleza, aí depois disso pega o Botafogo e depois pega o Corinthians. Então, complicado. Cara, não sei qual que será o momento. Eu acho que dos adversários, talvez o Corinthians seja a maior das incógnitas. Mas é o mesmo caso que eu citei do Grêmio. Um time que tem tradição, tem um certo respeito, querendo ou não. Então, não dá pra eu cravar por mais que o Corinthians esteja uma bosta, não consigo cravar um resultado positivo do América Mineiro mesmo jogando em casa. É uma sequência bem punk. Ainda tem a Copa do Brasil no meio de semana, vai pegar Internacional, que é o mesmo caso do Corinthians e Grêmio. É um time que tá ruim, mas não pode ser dado como morto. Então é isso. Não sei como é que o Mancini vai conseguir arrumar a casa. Não sei se é ele mesmo que vai arrumar a casa. Acho que ele vai acabar rodando, viu? Eu acho muito capaz que ele rode. E do lado azul de Minas, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, jogou muito bem. E finalmente venceu o América, né, na temporada, o Cruzeiro. Esse é um clássico, né, vamos assim dizer. Venceu, convenceu e ainda botou panos quentes no que aconteceu no meio da semana. Já meio que já tinha se resolvido ali, mas que totalmente desnecessário, né? Eu acho que é bizarro, né, como o destino prega peças. O primeiro gol do jogo foi o gol do Henrique Dourado com a assistência do Bruno Rodrigues. 2 jogadores que estavam envolvidos no principal lance no meio da semana. E o Cruzeiro no segundo tempo ele amassou o América. O primeiro tempo foi muito parelho, mas no segundo tempo o Cruzeiro foi muito, muito superior. E, inclusive, né, teve seu nome cantado pela torcida. O Pepa conseguiu, em pouquíssimo tempo, melhorar em muito o trabalho do Pesolano. Sim, exatamente. Inclusive, já que você citou Pesolano, um negócio bem rápido. Viu o que aconteceu no jogo do Valladolid hoje? Não. Cara, o último lance do jogo foi um escanteio pro Valladolid.
Tipo, o jogador cobrou ou a meia que a zaga, eu acho que foi Valladolid e Sevilha, se não me engano. Foi, A zaga isso do foi. Sevilha afastou, o jogador Valladolid chuta de fora da área e faz o gol, só que o juiz tinha apitado antes. É igual o FIFA? Exatamente. Só que, a bola tá no campo de ataque ainda. Inclusive, eu acho que hoje, no jogo do São Paulo, mesmo o último ataque do São Paulo foi interrompido não da mesma maneira, mas foi interrompido com o São Paulo no ataque com a chance de perigo de gol, né? Mas enfim, ao rigor com o tempo, né? Com o relógio. Voltando a máfia azul. Cruzeiro jogou muito bem, o Pepa vem arrumando esse time, alguns jogadores vêm retomando sua confiança. Bruno Rodrigues ainda é a principal peça desse time. Gilberto voltando a fazer gols. Esse gol do Henrique Dourado também é importante para ele ganhar confiança, apesar que eu não vejo assim ele sendo grande coisa para esse time, também sincero, talvez para bater pênalti um dia, quem sabe, mas Cruzeiro vem ali, por mais que seja um time brigador, vem fazendo um bom começo de campeonato. Está em quarto com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas, né? E meio que até, de certo modo, surpreende. Quem diria que o Cruzeiro estaria na frente do Grêmio, por exemplo. E se enfrentam no meio de semana com o Cruzeiro chegando em melhor fase. Exatamente. O melhor momento do Cruzeiro. O Pepa vem arrumando bem, conseguiu arrumar a casa por enquanto. E o América só resta esperar os próximos capítulos aí. Quem fica aqui batendo de frente com os outros sou eu, pô. Flamenguista, você é p... Você é flamenguista não. Você é bundão. Bundão nobre. Poxa, Andrew, não tô te entendendo não, meu compadre. Te gosto pra c... Tu é meu irmão, mas, pô, tu mandar uma fuleira dessa aí, pô, tá errado, hein, meu compadre? Tá certo não, hein? Raião, antes da gente falar da Copa do Brasil, duas coisas. Vou passar rapidinho, de novo, a classificação do campeonato. E depois eu vou só um giro rápido pela Europa, que não teve muita coisa. Teve a rodada da Liga dos Campeões e a rodada que teve alguns desdobramentos de títulos já. Então é coisa bem rápida. Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro fecham o G4. Tem em seguida Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Atlético Mineiro, Santos e Fortaleza com 10 pontos. Fortaleza sexto, sétimo e oitavo Fortaleza. Aí tem Flamengo e São Paulo com 9 pontos. São Paulo em décimo. Grêmio em 11º com 8. Internacional e Bragantino com 7. Bahia, Goiás e Vasco da Gama com 6. Vasco da Gama é o primeiro fora da zona. E hoje, se terminasse hoje, os rebaixados seriam Corinthians, Cuiabá, Coritiba e América. Vou falar rapidinho do que aconteceu no meio da semana, tanto europeia e... Não, vou passar primeiro a rodada europeia, que a gente tem um foco maior na Copa do Brasil, consequentemente encerra o nosso bate-papo / baboseira. Tivemos Liga dos Campeões, tivemos Real e City 1-1, jogo bem aberto ainda no jogo de volta, que vai ser no Etihad em Manchester, e tivemos também Inter e Milan. E, cara, é impressionante como a Inter matou o jogo logo com 10 minutos. 10 minutos já estava 2-0. Não é um time brilhante de jogar esse time da Inter, mas é um time bem incisivo, sabe se defender, ataca com velocidade, tem um apoio dos alas ali muito bom, muito importante, e atacantes que sabem se mexer apesar de perderem muitos gols. Isso eu falo do Lautaro, não do Dzeko. Dzeko, que é um dos jogadores mais velhos a marcar em semifinais. E entra na lista que eu acho que tem... cara, eu não vou lembrar a lista, sinto muito, mas vou ficar devendo pra vocês. Tivemos também Europa League, com a Roma ganhando do Bayer Leverkusen 1-0, e a Juventus conseguindo empatar no final o Real Madrid da Europa League e o Sevilla 1-1, mas como o jogo vai ser na Espanha, o próximo eu acho que o Sevilla... Eu acho que a final vai ser Sevilla e Roma. Agora, na Champions, a mim tudo indica que Real e Inter de Milão passam a final da Champions. O Real porque tem pacto. Você acha que o Real vai eliminar o City no Etihad? Cara, do Real eu espero. Mas eu acho que dessa vez nem o pacto será capaz, viu? Sendo bem sincero. Eu, sinceramente, eu espero que não, porque eu não sou um torcedor do Real. Mas eu não consigo duvidar.
E eu acho que a Inter passa também. Eu não sei se o Rafael Leão joga, né? E não jogou o primeiro jogo, que ele tá machucado. Eu acho que não. Não sei se ele volta pro segundo. E esse final de semana tivemos o Milan perdendo pro Spezia de 2-0 e cobrança, né? Não é só aqui no Brasil que tem cobrança, não. No final do jogo ali, os ultras do Milan trocaram a ideia com o elenco, até porque tem o jogo da vida, né? Na quarta-feira. Na terça, perdão. Então vamos ver o que esse Milan aí absorveu das conversas com a sua organizada. Claro, o campeonato italiano já tá ganho, então não tem muito o que falar. Campeonato inglês, tão esperado o campeonato inglês. Manchester City já é campeão. Se ganhar o próximo jogo, Acabou isso aí. ele se sagra campeão. Por quê? O City ganhou hoje do Everton de 3-0, com 2 gols do Gundogan e um do Haaland. O Gundogan vem jogando muita bola, inclusive. E o Arsenal conseguiu perder em casa para o Brighton, que é um excelente time. Tomou 3-0 e praticamente deu adeus aí ao título. Eu confesso que eu não botava tanto. Eu queria, não é que eu queria que o Arsenal ganhasse, né? Mas é um time novo, é um time que não tem ninguém ali com bagagem de campeão. Então eu acho que até era esperado que quando perdesse a força, como perdeu, tudo fosse por água abaixo, e isso aconteceu, infelizmente. Mas foi um bom. Bunda mole, né? Não venceu, mas também não foi guerreiro, né? Que Não tava venceu com a e nem fatura foi quente na mão. guerreiro, né? Tivemos vitória do Chelsea também, né? Não empatou? Não, peraí. Não, em verdade, empatou. Foi O 2-2. Chelsea não ganha não, Lucas. Não adianta. Eu esqueci. Eu tava vendo. Quando eu tava vendo, tava 2-1. O Sterling voltou a jogar bola, mas aí o Nottingham empatou. O Chelsea não ganha. Pode contratar 25 negros na próxima temporada, que se continuar mal treinado não vai ganhar, e trouxe o Pochettino, né? Pelo visto fechou. Boquetinho no Chelsea. Eu preferia o Nagelsmann, mas fazer o quê? Essa gestão do Chelsea também tá parecendo a do Flamengo. Tivemos o United ganhando também 2-0 em cima do Wolves, o Newcastle empatando com o Leeds 2-2, e nós tivemos o Southampton como o primeiro rebaixado. Depois de 10 anos, o primeiro rebaixado do campeonato inglês. Eu acho que tem o Leicester e o Leeds ou Nottingham Forest fechando a zona de rebaixamento. Vamos aguardar, que eu acho que como o campeonato tá ganho, vamos ver só quem vai ser rebaixado. Na França, Paris já praticamente campeão também, meteu 5 hoje, com a volta do Messi. E na Espanha, o Barcelona praticamente se sagrou campeão, ganhando do seu rival catalão ali, Espanhol, no estádio do Espanhol, 4-2. Inclusive, a torcida invadiu o campo para bater nos jogadores do Barça após a comemoração, e eles tiveram que correr pro vestiário. Esse foi o giro pela Europa, rapidaço. E vamos falar bem rápido mesmo da Copa do Brasil, só pra gente falar os confrontos e meio que a gente acha de primeira mão. Na terça a gente vai ter Fluminense e Flamengo, Fla-Flu 9 horas. Eu achei o dia bem merda, mas ok. Seu palpite, Caião? 2-1 Fluminense. Tô contigo. Quarta-feira, 7 horas, Palmeiras e Fortaleza. Cara, 2-0 Palmeiras. Eu vou de 3-1 Palmeiras. Possível. Tá tomando muito gol. Santos e Bahia 7 também na Vila. Eu vou de Santos 2-0. 2-1 pro Santos. Boa. Grêmio e Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. Tô contigo, assina embaixo. Sport, Recife e São Paulo, vou de 1-1. Tô tentado aí de 0-0, mas eu não vejo nenhum dos times ganhando. 1-0 São Paulo. Boa. O duelo dos desesperados, hein? A América Mineira Internacional, no Independência. 1-1. Boa. Eu vou de 1-0 América. Faz sempre que o Inter não... Faz sempre que o Inter não marca gol, então vamos ver se a zaga da América consegue segurar esse ataque fantástico do Internacional. Atlético Mineiro e Corinthians, quarta 9h30 também. Eu acho que o Atlético ganha de 1-0. Cara, 2-0 o Galo. Talvez 3. Beleza, e talvez um dos jogos mais dinâmicos dessa rodada, desse horário, perdão. Atlético Paranaense e Botafogo. Eu vou de Atlético Paranaense 2-1. 1-0 Atlético. Beleza. Cara, então eu acredito que seja isso. Passamos aí brevemente pelas oitavas da Copa do Brasil, os jogos de ida dessa semana, e os jogos de volta estão marcados no final do mês, dia 31 e dia 1 de junho. Bons confrontos, hein? Muito.
muito bons. Muito, muito bom. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Muito bem, Lucão, para começarmos a embalar essa edição, então, por favor, o calvo da rodada e o destaque negativo. Rodada. Cara, deixa eu pensar bem. Cara, assim, eu acho que o Gabriel Neves jogou muita bola, mas eu fico tentado a não premiar um jogador dado o resultado do jogo ter sido empate. Então eu acho que eu vou de Gilberto por ter saído do banco e ter feito os 2 gols. Cara, eu tô contigo. O clássico foi muito bom. Acho que foi até talvez o melhor jogo da rodada, mas Gilberto também. Eu gosto Olha, dele. então, eu ia falar isso. Olha, negativo, Tem cara. bastante. Tem bastante, hein? Vou de Vasco, hein? Eu vou do senhor Zanovelli dessa vez. Eu vou inovar e vou de árbitro. De árbitro? Eu tô contigo. É impressionante como esse cara é ruim, é um negócio de louco. Geralmente a gente foge da questão dos árbitros, mas não dessa vez não dá pra fugir. Tanto dos destaque negativo, os árbitros e o pessoal do Urubu do Pix aí. Envolvido com apostas. Né? Deve vazar mais nomes, né? Vazar não, né? Devem soltar mais nomes, com certeza. O que deve ter de cara aí com o cu na mão, rapaz. Com certeza. Você aceitaria, Lucão, 50 aí pra tomar um amarelo na várzea? Ah, não. Não, na várzea, se fosse profissional, não. Eu não sabia se você ia terminar, tipo, como profissional. Aí eu já meio que fui transparente, né? Mas na várzea, principalmente na situação que eu me encontro, facilmente. Eu concordo contigo muito bem. Lucão, por favor, encerre com mensagens paroquiais e comunicados da semana. E a sua dica, hein? Pelo amor de Deus. Cara, a dica... Bom, eu terminei o livro que eu tava lendo, do Assassin's Creed, muito bom. Não sei o que eu vou ler agora ou assistir. Sigo falando momento basquete agora, hein? Os playoffs da NBA, as finais de conferência foram definidas. Lakers e Denver no lado oeste e Boston e Heat no lado leste. Reedição das finais de 2020 da bolha que teve o Lakers como campeão. Inclusive é estranho que a galera fala, não, que a bolha foi, basquete lá na bolha foi totalmente diferente, não sei o que, e meio que se repetiu, né, os confrontos, sendo que, por exemplo, o Lakers e o Heat foi o 8º meio que finalista ali para classificar para os playoffs, e o Lakers o 7º. O Lakers, ele tinha até certo momento da temporada, o Lakers tinha 0,2% de chances de ir para os playoffs e tá na final de conferência. Eu acho que vai ser bacana acompanhar. Já tem sido bacana. Tivemos também até um momento fofoca rápida. Tivemos o Jamoran sendo suspenso pelo time do Memphis após em uma live ele ter sido flagrado portando uma arma de fogo. Então, mais uma vez. Né? Imbecil. E eu acredito que seja isso. Essa é a minha dica mesmo. Acompanha as finais da NBA. Tá muito bom. Tá muito bacana. E os recados da semana são aqueles de sempre, né? Você escuta e ainda não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube e segue as playlists do Spotify e do Deezer. Estamos nessas 3 plataformas até o momento. Ativa ali as notificações, compartilha com a galera, curte, comenta, e é isso aí. Espero que todo mundo tenha uma boa semana recheada aí de bom futebol, eu espero. Muito bem, Lucão, obrigado pela parceria aí mais uma semana, pessoal. Então compartilha aí com familiares e amigos, espalhe a palavra. Uma boa semana a todos, excelente aí restante Dia das Mães também para todas as mamães. Fiquem bem, não façam nenhuma besteira, não façam que eu não sou o pai e a mãe de ninguém. E a gente se vê na próxima segunda. Valeu, um abraço e até a próxima.